Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, num momento em que você certamente irá observar uma mudança nas pautas que são tratadas pelos principais veículos de comunicação aqui no Brasil e também aqui nas redes sociais. Isso porque nós tivemos nesse último mês um recesso no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Ministério Público, na Procuradoria da República e tivemos também os Jogos Olímpicos lá na França, né? Então tudo isso se misturou e fez com que alguns assuntos que estavam acontecendo antes desses episódios todos ficassem meio adormecidos, mas agora eles retomarão seu curso natural. Sexta-feira nós temos o início do calendário eleitoral oficial aqui no Brasil. E algumas instituições estão se movimentando para realizar alguns atos, como, por exemplo, a denúncia contra a Orcrim de ladrões de joias antes desse período eleitoral começar. Mas temos novidades aí relacionadas a outros crimes que a Orcrim praticou, né? Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei aqui também algumas cenas e outras informações para começo de semana, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você, em primeiro lugar, se inscreva aqui conosco. Nós somos hoje 945 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Então isso é muito bacana. Se você chegou agora, se inscreva também, mande seu comentário, dê seu joinha, compartilhe os nossos vídeos, se puder se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, começando aqui com uma notícia no caderno de política do Valor Econômico, né? Eles estão sublinhando esse fato aqui, tá? Como são vários crimes que essa Orcrim andou cometendo, então às vezes nós nos perdemos, né? Quais são os crimes da vez? A matéria diz: Judiciário, corporação quer evitar acusações de interferência na campanha eleitoral deste ano. Polícia Federal trabalha para terminar a investigação sobre Bolsonaro até o fim do mês. Investigação do quê, né? Bom, isso aqui já é do golpe, né? Da tentativa de golpe. E essa coisa esquizofrênica de ter-se dezenas, né, centenas de pessoas condenadas a penas muito altas por terem seguido as orientações, todas as indicações do inelegível e da sua trupe, né, e a figura principal, o principal motivador dessas criaturas ainda se encontrar solto. Então, a Polícia Federal deve concluir e mandar isso para o Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República. Mas isso não impede que o senhor Paulo Gonet faça denúncia contra essa Orcrim dos crimes de subtração de joias, desvio de joias, lavagem de dinheiro. Isso tudo não tem nada a ver com o pronunciamento lá, com o entendimento do Tribunal de Contas da União em relação ao relógio que o Lula ganhou em 2005. São coisas absolutamente diferentes. Mas o bolsonarismo está fazendo muita espuma em relação a isso e os absurdos acontecem, né? A ponto da aberração que o inelegível fez de dizer que vai pegar as joias, né? E vai leiloar as joias e vai doar as joias, né? Isso ter virado um assunto também que está correndo aqui na internet. Hoje a coluna no UOL diz: ao dizer que vai pegar as joias, Bolsonaro desafia PGR e o STF. Exatamente isso. Ele está achando que todo mundo é trouxa quando ele faz esse tipo de discurso. E eu chamei a atenção de vocês ontem no nosso encontro que o Procurador-Geral da República, mais do que nunca, ele tem a obrigação moral e institucional de denunciar logo essa Orcrim. Porque olha só o estrago que a criatura fica fazendo, né? Ele fica envenenando a sociedade. É como se o que ele fez não tivesse sido crime, como se a Orcrim não tivesse praticado o crime. E que ele pudesse aproveitar o produto do crime para fazer o que ele quiser com o produto do crime. Gente, isso é uma disfarçatez, é uma cara de pau gigantesca e sem limite, né? E a figura solta dessa forma ainda continua a funcionar como cabo eleitoral. A questão é até onde o apoio de um criminoso identificado como tal, denunciado como tal, irá ter algum efeito na campanha eleitoral. Algumas criaturas bolsonaristas de primeira linha já começam a esconder o nome da criatura. E eu vou mostrar aqui para vocês uma cena muito exemplificativa disso que está acontecendo. E hoje o jornal O Globo fez aqui uma matéria
falando exatamente do peso, né, na eleição, do apoio de Bolsonaro e o apoio de Lula, né? Bom, o apoio de Lula hoje eu entendo que seria muito mais eficaz, muito mais importante se ele estivesse se comunicando nas redes sociais todos os dias, fazendo encontro todos os dias, explicando iniciativas de governo, explicando as dificuldades, explicando o que está acontecendo, a realidade política, porque isso ia ajudar as pessoas que estão disputando eleições a conversarem com o eleitor, né? Explicar, politizar o eleitor. Como isso não está acontecendo, nós estamos aí com alguns candidatos absolutamente desamparados nesse quesito, né? O inelegível continua a envenenar a sociedade e fazer o trabalho que ele está fazendo, né? De influenciar no processo político. Agora, qual será o resultado no final dessa história, né? Eu acho que poderia estar muito melhor para o campo progressista. A pesquisa aqui diz, a matéria diz, qual o peso do apoio de Lula e Bolsonaro na eleição? Pesquisas ajudam a explicar o quanto a chancela dos dois rivais será determinante no pleito municipal. Na visão de especialistas, estratégia pode favorecer nomes sem experiência, mas ser menos eficaz para aspirantes à reeleição. Em relação a São Paulo, aqui a pesquisa diz o seguinte: você votaria em um candidato desconhecido indicado por Lula? 29% das pessoas disseram que sim, 65% disseram que não. Aí, a mesma pergunta para o Bolsonaro, né, em relação ao Bolsonaro. Votaria em um candidato desconhecido indicado por Bolsonaro? 20% disseram que sim. Então, nesse quesito, o Lula teria mais influência em São Paulo, na capital de São Paulo, do que o Bolsonaro, né? 75% não sabe ou não respondeu. Intenções de voto no primeiro turno. Boulos, sem o apoio de Lula, teria 23% da intenção de voto. Com apoio de Lula, 28%. Em relação ao Nunes, sem o apoio de Bolsonaro, 26%. Com apoio de Bolsonaro, 25%. Muito interessante, né, esses números aí. E em Minas Gerais, em Belo Horizonte especificamente, aconteceu o seguinte fato, né? Essa situação foi detectada. Aqui no debate aqui para prefeito, foi perguntado essa questão aqui para o candidato Bruno Engler, né, que é bolsonarista raiz, né? Vamos ver como é que saiu essa história aqui? Vamos lá. Candidato, apesar da sua fidelidade, o ex-presidente Bolsonaro prometeu e não veio no lançamento e na convenção do senhor. Então foi abandonado por ele. Outro cabo eleitoral importante, o presidente Lula também está distante de Belo Horizonte. Isso esvazia o debate da polarização política em favor do debate local, dos problemas locais? Olha, Orion, a sua pergunta, lamentavelmente, mentirosa. Gente, o bolsonarista já sai dando a voadora, né? Chamando o cara de mentiroso. Quer dizer, o cara minimamente... pouco hábil, né? Vamos dizer, pouco hábil nessa história. Poderia ter saído de uma forma mais elegante, mas já chama o cara, o jornalista aqui, de mentiroso. Chamei o presidente Bolsonaro para minha convenção e ele deixou de vir na pré-campanha por uma situação de saúde. Todo mundo acompanhou, gente. O presidente Bolsonaro ia vir aqui em maio, ele teve um problema de erisipela, ele teve um problema de obstrução intestinal, ele ficou lá em Manaus e aí a agenda caiu. O presidente Bolsonaro vai estar aqui conosco na campanha. Bom, então, segundo o Bruno Engler, o Bolsonaro estará na campanha lá em BH. E aí achei muito interessante o seguinte, o Rogério Correia, que é o oponente dele na campanha, fez essa observação aqui. Vamos acompanhar aqui que está muito interessante. Vamos lá, fala, Rogério Correia. 17 bilhões de reais. Mas, infelizmente, esse dinheiro é mal empenhado. No meu governo, esse dinheiro vai ser empenhado para serviço de qualidade para o cidadão na ponta da linha. 45 segundos para o comentário. Eu acho muito difícil que Bolsonaro venha aqui em Belo Horizonte no futuro. Bem porque Bolsonaro está perto de ser preso. Mentira. Eu fui da CPMI, que investigou a tentativa de golpe no Brasil no 8 de janeiro. E agora Bolsonaro ele roubou joias, já vai ser indiciado. Bolsonaro falsificou cartão de vacina, vai ser indiciado. E Bolsonaro tentou um golpe no Brasil para acabar com a democracia. Não vai demorar muito para que ele seja preso. O candidato não precisa ficar nervoso, toma uma cloroquina, fique mais calmo, que às vezes a cloroquina te salva de tanto nervosismo. Mas o caso é esse. Por isso ele não fala no Bolsonaro, está com vergonha. Aliás, o Brasil inteiro tem vergonha do Bolsonaro. Então, o Rogério Correia foi muito interessante, né? Ele trouxe a questão nacional para esse debate e pontuou, né?
por que o Bruno Engler, lá em Belo Horizonte, não está puxando muito Bolsonaro, porque certamente tem pesquisa que mostra que o apoio de Bolsonaro em relação a ele lá não deve ajudar muito, né? E o Rogério Corrêa, de uma forma muito habilidosa, enfatizou ali esse tipo de vínculo. Bom, nós vamos ter muitas situações para analisar a partir de sexta-feira, teremos aí muitos debates, muitos acontecimentos políticos, né? Mas o principal para nós aqui é continuar a cobrança em relação ao senhor Paulo Gonet para que ele cumpra a sua missão institucional. Às vezes eu estou observando alguns debates aqui nas redes sociais e alguém fala assim, será que está rolando um acordão para liberar Bolsonaro com as coisas que estão acontecendo? Olha só, gente, é uma coisa muito ruim. As pessoas ficarem passando para frente, isso como se fosse um fato normal, né? Acordão, uma ova, a gente tem que cobrar, o acordão é uma coisa que a gente tem que banir de qualquer tipo de aceitabilidade nos nossos canais aqui progressistas. Não tem nada que acordão com criminoso, acordão com bandido. Não existe isso, a gente tem que cobrar que o Procurador-Geral da República, o Poder Judiciário, cumpra a sua missão, porque os crimes estão ali, foram divulgados, é só ler o inquérito da Polícia Federal, não há dúvida em relação a isso. Então, é o seguinte, vamos para cima, vamos cobrar, vamos fazer pressão, vamos colocar para o máximo de canais possíveis aqui esse tipo de observação, para que, de fato, a gente tenha aquilo do que comemorar mais à frente, ou seja, a prisão do inelegível, que vai ser um dia de feriado nacional, festa nacional, né? Bom, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra. Tchau!